O S&P 500 acaba de fechar um quarto máximo histórico consecutivo, enquanto os avisos de bolha da AI se multiplicam. A Alphabet apresentou receitas a subir 24%, mas o mercado ficou de olho no capex descontrolado em AI. A Tesla entregou um trimestre recorde de vendas e mesmo assim falhou nos lucros. O S&P 500 nunca esteve tão concentrado, nem sequer no pico da bolha.com, e os juros da habitação em Portugal deram um maior salto em 2 anos e meio. Tudo isto e muito mais neste PT Market News. Começando pelo estado do mercado. O S&P 500 teve o quarto fecho recorde seguido, impulsionado pelos resultados das tecnológicas e pelo entusiasmo em torno da inteligência artificial. O sentimento entre investidores globais raramente esteve tão otimismo, em que o indicador de Bull e Bear do Bank of America subiu para 9,6 pontos, que é o valor mais alto desde dezembro de 2020. Este otimismo elevado acontece ao mesmo tempo que crescem os avisos sobre uma possível bolha. E um dado dá dimensão a esta preocupação em que o S&P 500 nunca esteve tão dependente de tão poucas empresas, que no pico da bolha.com em 2000 eram precisas 32 ações para metade do índice, e hoje bastam 24. Esta concentração é atribuída à corrida da AI, com as grandes tecnológicas a puxar grande parte do peso. 4 empresas, que são a Amazon, Alphabet, Meta e Microsoft, representam cerca de 34% do crescimento dos lucros do índice no primeiro trimestre. Ao mesmo tempo, o mercado de dívida norte-americano está a dar sinais que não se via há anos, porque a taxa das obrigações a 30 anos dos Estados Unidos está acima dos 5% há mais do que qualquer momento desde 2007. E a taxa das obrigações a 10 anos aproxima-se de 4,7%, que é o novo máximo do ano, com a subida ligada ao choque energético provocado pela guerra no Irão. E aproveito também para agradecer à Freedom 24 por apoiar este vídeo, sendo que eles têm vários instrumentos financeiros, como ações, ETFs e obrigações, em bolsas como a Nasdaq, New York Stock Exchange, entre outras. Eles também têm várias ferramentas que permitem auxiliar na respectiva análise. Agora, passando aos resultados das grandes tecnológicas, a Alphabet, que é a dona da Google, superou as expectativas de receitas, mas ficou aquém dos lucros centrais. As receitas subiram 24% em termos homólogos para 119,8 mil milhões de dólares, que é acima das previsões dos analistas. O grande destaque foi o segmento nuvem, em que disparou 82% para quase 25 mil milhões de dólares, que é sinal que a procura por AI se traduz numa receita real. Por outro lado, o problema passa a ser o gasto, porque o fluxo de caixa livre ficou negativo em quase 6 mil milhões, com o capex em AI a disparar. Portanto, a Alphabet reviu em alta o seu orçamento de investimento anual para 2026 até 205 mil milhões de dólares, em que esse valor sozinho é maior do que o valor de mercado de todas as empresas do mundo, exceto 85. As receitas atingiram 28 mil milhões de dólares, que é acima das expectativas, com entregas recordes de mais de 480 mil veículos, que representam uma subida de 25%. Mas os lucros por ação ficaram em 33 cêntimos, que é muito abaixo dos 51 cêntimos esperados, pressionados pela queda do preço médio dos carros e pela subida dos custos. Portanto, o fluxo de caixa livre ficou negativo em 1,1 mil milhões de dólares. A Tesla registrou ainda uma perda de 112 milhões nas suas participações em Bitcoin, mas manteve intacta as mais de 11 mil moedas sem vender uma única desde 2022. No setor dos servidores da AI, a Supermicro disparou quase 20% depois de anunciar encomendas recorde. Este anúncio arrastou o setor, com a Dell a subir mais de 11% no mesmo dia, em que a Dell já tem uma carteira de encomendas de servidores da AI de 51,3 mil milhões de dólares, que viu em alta a sua previsão de receita para 60 mil milhões. Entretanto, a AMD assinou um acordo com a Anthropic no valor de dezenas de milhares de milhões de dólares em servidores da AI, em que a Anthropic vai comprar até 2 gigawatts de chips mais recentes da AMD, a partir da primeira metade de 2027. E a IBM apresentou lucros de 2,2 mil milhões de dólares no segundo trimestre, o que representa uma ligeira queda, em que a empresa já tinha avisado para resultados piores do que o esperado, devido à baixa procura na sua linha de computadores centrais. A GM superou as previsões e reviu em alta as várias metas para o ano, estando a ser apoiada nas operações da América do Norte. E a GE Vernova caiu mais de 7% depois de falhar nos lucros por ação, apesar de uma forte procura por parte dos clientes. A Southwest Airlines registrou um aumento de mais de 9% nos lucros trimestrais, com tarifas mais altas a compensarem a fatura do combustível. E a Ryanair viu o lucro do primeiro trimestre cair 34%, com os consumidores já adiarem reservas por causa da crise no Médio Oriente. E um episódio de especulação extrema, em que a China Pharma Holding chegou a disparar mais de 2000% num único dia sem qualquer razão aparente. Esta pequena farmacêutica chinesa passou de menos de $1 para quase 20 dólares por ação, antes de afundar 74% no dia seguinte. Relativamente a IPOs, a entrada de SpaceX em bolsa gerou movimentos avultados de capital para a banca envolvida, em que a Morgan Stanley captou mais de 70 mil milhões de dólares em novos ativos de gestão de património ligados à operação, além de uma comissão de colocação de 100 milhões. Após a euforia inicial, as ações da SpaceX chegaram a cair abaixo dos 135 dólares
e acumulam perdas significativas desde o topo. Katie Wood, da ARK Invest, afirmou que Tesla e SpaceX vão acabar por se fundir naquela que descreve como a empresa de AI mais poderosa do mundo. A Comissão Europeia aprovou a compra da Warner Bros. Pela Paramount, mas com condições que incluem restrições à distribuição conjunta de filmes durante 10 anos, que inclui também Portugal. A TSMC, que é a maior fabricante de chips do mundo, deverá aumentar os preços das pastilhas de sílico a partir de início de 2027, em que a subida ronda os 5 a 10% da base, com sobretaxas adicionais para encomendas ligadas à computação de alto desempenho. Por outro lado, a dívida pública dos Estados Unidos continua a crescer de forma acelerada, em que, segundo projeções do Gabinete Orçamental do Congresso, os pagamentos de juros deverão consumir 51% de todas as receitas de imposto sobre o rendimento até 2036. No panorama económico mundial, os mercados asiáticos sofreram uma forte correção, com mais de 500 mil milhões de dólares apagados face ao máximo do dia. Temos o índice Kospi da Coreia do Sul, que chegou a cair 5%, o japonês Nikkei recuou 2,1% e a bolsa de Taiwan perdeu 2%. E o iene japonês voltou a estar sob pressão, com o dólar a tocar no máximo de 40 anos face à moeda japonesa antes de recuar bruscamente. O responsável do Banco do Japão sinalizaram que estão prontos para subir as taxas mais do que era esperado, para conter a inflação alimentada pela queda do iene. A política monetária global está a mudar novamente, com a ofensiva no Médio Oriente a levar vários bancos centrais a reverem posições devido às pressões inflacionistas. E Trump anunciou uma tarifa de 100% sobre medicamentos genéricos importados para os Estados Unidos a partir de agosto de 2028, subindo para 200% no ano seguinte. Na geopolítica, o foco continua no Irão e no seu impacto direto no preço do petróleo, em que o barril Brent superou os $95, que é o máximo de 6 semanas, depois de novos ataques dos Estados Unidos ao Irão e do afastamento das hipóteses de negociação. Trump ameaçou destruir uma ponte ou uma central elétrica iraniana por cada navio atacado no Estreito de Hormuz, e o Irão prometeu responder na mesma medida. Os rebeldes do Iémen atacaram petroleiros sauditas no Mar Vermelho, elevando os riscos para o comércio marítimo global. E os Estados Unidos e a Arábia Saudita assinaram um acordo de cooperação nuclear há 30 anos, no valor de dezenas de milhares de milhões de dólares. No que toca às criptomoedas, nos Estados Unidos, os republicanos e a Casa Branca chegaram a um acordo sobre o Clarity Act, que é o novo quadro regulatório para o setor cripto. Isto para convencer os democratas, então os republicanos, acederam numa exigência, que é impedir o presidente e a sua família de emitir ou promover criptomoedas. E o mercado de ações tokenizadas continua a crescer, com mais de 670 mil pessoas a deterem estes ativos, com uma subida de 73% no mês. Passando aos indicadores de mercado, no que toca ao mercado acionista, portanto, temos o indicador de Buffett que mostra uma ligeira correção, isto depois de ter se aproximado anteriormente dos 240%. E quanto ao índice do medo e da ganância, estamos numa zona, neste momento, de medo, em que mostra a incerteza dos mercados. Já em Portugal, os juros da habitação voltaram a subir e deram um maior salto em 2 anos e meio, em que a subida em junho está ligada ao agravamento das taxas oficiais pelo Banco Central Europeu por causa da inflação provocada pela guerra no Médio Oriente. Além disso, os preços da habitação bateram um novo recorde no primeiro trimestre, com o valor mediano das vendas a fixar-se nos 2.337 euros por metro quadrado, em que este mercado está cada vez a ficar mais desigual, com o capital estrangeiro e empresas a ganharem peso na compra das casas. Do lado do arrendamento, a oferta das casas para arrendar caiu 22% no segundo trimestre, com Coimbra e Porto a liderarem nas quebras. Entretanto, os certificados do Tesouro sofreram um resgate de 191 milhões de euros em junho, estando há 56 meses seguidos a perder dinheiro. E foi essa falta de atratividade que levou o governo a lançar uma nova série com uma taxa de juros mais alta. Por outro lado, a análise das finanças conclui que cumprir a nova meta de defesa da NAT de 3,5% do PIB vai exigir mais impostos ou outras opções orçamentais difíceis. A ANA atualizou o custo do novo aeroporto de Luís de Camões para um intervalo entre 7,9 e 8,9 mil milhões de euros. A empresa avisa que a inflação na construção pode agravar ainda mais esse valor. E por fim, a Ministra do Trabalho considerou que o alargamento da licença parental até 180 dias, com remuneração a 100%, não é sustentável nos moldes propostos, por representar um encargo incomportável. Portanto, isto é tudo o que eu tenho por este PT Market News. Eu realmente espero que tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.